Boa noite a todos. Que tempo maravilhoso. Será que nós entendemos o privilégio que nós temos aqui? De estar aqui, livremente. Acho que não tem uma pessoa aqui, que neste momento está com medo das autoridades de entrar aqui e fechar tudo isso. Os nossos irmãos em Moçambique, neste momento, estão vivendo isso. E mesmo assim, estão dedicados a se reunir e em comunhão e adorar o Senhor. Eu penso tantas vezes, nós vivemos uma vida tão fácil, com tanta liberdade, e muitas vezes nós simplesmente não aproveitamos a bênção que o Senhor tem dado para nós. Que possamos continuar orando pelos nossos irmãos e realmente aproveitar esse privilégio que nós temos de estar aqui e manter a nossa fidelidade e devoção a Ele. A semana passada nós damos um início a uma nova série de mensagens, como o pastor Paulo mencionou. Essa série é baseada no livro de Tiago. Nosso objetivo vai ser de começar no capítulo 1, versículo 1, e a gente vai até o final, versículo por versículo. O que faz esse livro tão fascinante é que o Tiago consegue ensinar lições poderosas, mas de uma forma muito prática, bem prática, fácil de entender. Esse livro, na verdade, nos ajuda a saber como aplicar a nossa fé nas diversas situações em que nós encontramos ao longo do nosso dia a dia. Mostra para nós como viver essa fé, colocar em prática essa fé na vida cotidiana. Lembra que a nossa fé não é algo que nós apenas praticamos num domingo. A nossa fé não é algo que nós praticamos de vez em quando. A fé é algo que nós vivemos, faz parte integral de quem nós somos. É a fé que deve nortear cada decisão que tomamos, cada palavra que sai da nossa boca, cada ação, cada reação. É a fé que deve direcionar tudo isso cada dia enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Como eu falei, o pastor Jay deu início à série, e baseado nos primeiros 18 versículos, ele nos ajudou a entender como lidar com as diversas tentações, provações, tribulações que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. Como que o cristão deve realmente lidar com tudo isso? Qual deve ser a nossa perspectiva em relação a essas coisas que todos nós passamos? E mesmo se nós não entendemos o porquê que estamos passando por alguma provação, alguma dificuldade, mesmo se nós não temos o entendimento exatamente o que é, o porquê que está acontecendo em nossas vidas, se nós conseguimos perseverar por meio da fé e a sabedoria, nós nos tornaremos ainda mais maduros e íntegros, ainda mais parecido com Jesus Cristo. E esse é o motivo de grande alegria. Esse é o motivo de grande alegria. É de poder olhar além do problema, além da dor, além da dificuldade e ver qual é o resultado que isso vai gerar na minha vida se eu perseverar. E aí quando nós conseguimos olhar além e enxergar uma pessoa ainda mais íntegro, ainda mais parecido com Cristo, isso gera dentro de nós uma alegria que nos faz perseverar e não desistir. Convido você a abrir no livro de Tiago, capítulo 1. Hoje vamos focar em 2 versículos, versículos 19 e 20. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. O Tiago diz assim: meus irmãos, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem
não produz a justiça de Deus. Será que tem alguém aqui que tem dificuldade com esses versículos? Uma pessoa, talvez, que tem dificuldade com esses versículos? Ninguém, né? Não tem ninguém aqui que lê aquilo e fala, fácil, tranquilo para mim. Não tem uma pessoa aqui que não gosta de falar. Não tem uma pessoa aqui que simplesmente ama ouvir. É só ouvir. Não tem ninguém aqui que é super tranquilo, sempre calmo, sempre sossegado, não tem problema com ira. Olha, eu creio que independentemente de quem você é, esses versículos, o que o Tiago passa para nós aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é pertinente para a sua vida, é relevante para a sua vida. Eu quero que você pense um pouco neste momento sobre como você geralmente reage quando você enfrenta dificuldades nessa vida. Como que você reage? Não pensa em como seu cônjuge reage, como seus filhos, pense em você. Como que você reage quando você enfrenta as diversas provações? Qual é o primeiro instinto, o seu primeiro instinto ao passar por situações assustadoras, difíceis, dolorosos, chatos, desagradáveis e desconfortáveis? Qual é a sua postura diante dos desafios e os obstáculos da vida? Vou te dar alguns segundos para meditar. Como que é a sua postura nesses momentos? Para muitos a reação inicial é ira, raiva, aquela emoção violenta desperta dentro de você. Muitas vezes nós ficamos realmente indignados ao passar por dificuldades na nossa vida. E se essa ira não for controlada, se essa ira naquele momento não for dominada, ela vai se manifestar. Ela vai se manifestar. E geralmente, quando a ira se manifesta, não acaba bem. Amém? Geralmente, quando a ira descontrolada se manifesta, ela não acaba bem. Por isso que ele fala no versículo 20, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Agora, por que a ira do homem não produz a justiça de Deus? Porque a ira do homem, geralmente, é baseado no orgulho e o egoísmo. Deixa eu repetir isso mais uma vez. A ira do homem, que é diferente da ira de Deus, que é baseado sempre na justiça. A ira do homem geralmente é baseado no seu próprio ego, no seu próprio orgulho e o seu egoísmo. A nossa ira quase sempre luta para promover os nossos próprios interesses, desejos, ambições e opiniões. A nossa ira geralmente sempre luta para isso, para promover os nossos interesses, desejos, ambições e opiniões. E no momento de ira descontrolada, geralmente ninguém para e pensa, poxa, eu estou com uma vontade agora de edificar. Nossa, eu estou com uma vontade agora, com toda essa ira dentro de mim, de fazer boas obras, de abençoar o meu irmão. Não, é muito pelo contrário. Eu estou com uma vontade agora de atacar, de destruir, de derrubar, de amaldiçoar. E por isso que a ira dentro do ser humano, uma ira descontrolada, é tão perigoso. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu quero ler uma sequência de versículos aqui, não precisa abrir, vai estar no telão, sobre a gravidade desse assunto. Sobre quão perigoso a ira descontrolada na sua vida realmente é. Eclesiastes 7, versículo 9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Provérbios 29, versículo 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 15, 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma
a discussão. Provérbios 22, 24 e 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Finalmente, Salmos 37, versículo 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Isso só leva ao mal. Quantos casamentos hoje em dia, quantas famílias, quantas amizades têm sido totalmente destruído por causa da ira? Quantas vidas têm sido gravemente prejudicado, ou até destruído, por não saber como controlar a ira? É um assunto que nós precisamos estar tratando com muito cuidado, com muita atenção, buscando sempre o agir do Espírito Santo em nós, para nos ajudar a rejeitar a fúria, evitar a ira. Agora, como que a ira muitas vezes se manifesta? Uma forma muito comum da ira se manifestar é no falar. É no falar. A ira muitas vezes se manifesta por meio de palavras. Ao enfrentar dificuldades e tribulações e problemas, muitos imediatamente começam a abrir a sua boca e reclamar e murmurar. Não acredito que isso está acontecendo comigo de novo. Não, isso é muito injusto, eu não mereço passar por isso. Muitos reclamam para Deus, vivem reclamando para os outros, e geralmente misturado com essas reclamações, são diversos questionamentos e acusações lançados a Deus e também aos outros. Senhor, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Como assim que o Senhor sabe do que está acontecendo neste momento e continua a permitir essas coisas acontecer na minha vida? Senhor, já faz tanto tempo que eu estou orando e pedindo para o Senhor resolver esse problema, aliviar esse sofrimento, tirar essa dor, e mesmo assim, aqui estou passando por essa dificuldade. Quantos vivem murmurando, reclamando, acusando? Será que o Senhor não se preocupa mais comigo? Cadê o Senhor nessa minha situação? Também é verdade que muitos problemas que nós enfrentamos, muita dor, muito sofrimento, é causado por outras pessoas. Nós vivemos num mundo injusto, um mundo pecaminoso, e muitas vezes, de fato, nós somos ofendidos e machucados por outras pessoas. Outras pessoas têm a capacidade de causar muita dor, muito sofrimento, muitos problemas em nossas vidas. E uma reação comum nestes momentos é para falar, e falar, e falar. E falar um monte para aquela pessoa. E brigar, e ofender, e atacar com palavras. E aí, quando você não está na frente da pessoa, é falar, e falar, e falar mal daquela pessoa para os outros. Achar um monte de pessoas para você contar tudo que aquela pessoa falou, tudo que aquela pessoa fez contra você. Mas aí também existe sofrimento e tribulação que é causado por nós mesmos, pelas nossas próprias decisões erradas. Muitas vezes nós sofremos as consequências das nossas decisões, vamos lá, burros, decisões que causam muitos problemas na nossa vida. E qual é a reação comum nestes momentos? Falar. Constantemente abrir a boca para dar desculpas. Constantemente tentando nos justificar. Constantemente apontando o dedo para os outros e tentando culpar outros pelas próprias decisões e a má conduta
de si mesmo. E talvez tenha um aqui que fala: pastor, você não está me descrevendo. Não sou eu. Eu sou uma pessoa tranquilo. Eu sou uma pessoa que fica na minha. Eu sou quieto, eu sou sossegado. Não falo nada. Muito legal. Mas deixa eu te perguntar. E a voz aqui? E a voz daqui dentro? Será que essa voz não está constantemente também falando? E falando, e falando? Talvez você não expresse as palavras de voz alta, mas talvez dentro da sua mente você está constantemente falando, reclamando, murmurando, questionando, acusando, justificando, julgando e condenando. Sabe que essas palavras também valem. Deus também vê, escuta. As palavras silenciosas. Quantas vezes somos dominados pela voz do desespero em momentos de dificuldade, pela voz de medo em momentos assustadores. Quantas vezes nós somos dominados pela voz da ansiedade, quando sentimos que não temos solução para aquilo que nós estamos passando, constantemente falando ao ponto de atrapalhar o sono, de atrapalhar relacionamentos, de atrapalhar saúde física, saúde espiritual. A verdade é que essas dificuldades e as tempestades da vida provocam dentro de nós esse tipo de reação, a tendência de falar e não parar de falar, e ofender o Senhor, e ofender outros, e machucar outros. Irmãos, se eu não parar de falar, eu jamais vou conseguir ouvir. Se eu não ser intencional em parar de falar, eu nunca vou conseguir ouvir. E se eu não conseguir ouvir, eu nunca vou conseguir aprender. Versículo 19, mais uma vez, Tiago 1,19, meus amados irmãos, tenha isso em mente. Ou seja, não esquece disso, que esse princípio possa ficar gravado na sua mente constantemente, que esse princípio possa direcionar e nortear a sua vida todos os dias. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. A verdade é que eu não posso falar e ouvir no mesmo tempo. Não consigo falar e ouvir no mesmo tempo, e mais uma vez, se eu não estou ouvindo, eu não consigo aprender. Jamais vou conseguir entender. E novamente, quantos casamentos hoje estão em pedaços, porque um ou ambos dos cônjuges não estão prontos para ouvir. Na verdade, são prontos para falar, tardios para ouvir. Não conseguem resolver problemas, porque ambos não param de falar. A ira motiva a pessoa a não querer parar de falar, continuar argumentando, continuar se justificando, continuar acusando, continuar tentando impor as suas próprias ideias e o seu ponto de vista sobre a outra pessoa. Quantos hoje não conseguem enxergar o defeito dentro deles, porque não param de falar e inventar desculpas? Não querem ouvir, então não querem aprender. Irmãos, Deus está constantemente querendo te ensinar. Sempre. Deus está sempre buscando a te ensinar. E sim, muitas dessas lições que Ele quer nos ensinar, só podem ser ensinados em meio à tempestade da vida. Há coisas extremamente importantes que Deus quer te ensinar em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio ao sofrimento e à dor e à tristeza e os problemas. Tem muito que nós podemos aprender através dessas coisas.
Eu só posso aprender certas coisas em meio à batalha. Há lições realmente inestimáveis que Deus quer te ensinar sobre quem Ele é, como Ele é, quem você realmente é, através das provações dessa vida. As dificuldades servem para ensinar. As dificuldades servem para nos ensinar lições preciosas, coisas que a gente não via talvez antes. Um tempo atrás, um irmão da nossa igreja estava trabalhando e ele recebeu uma ligação de alguém buscando informação. Essa pessoa não ouviu o que queria ouvir. Quando não ouviu o que queria ouvir, surtou. E começou a falar um monte para este irmão. Mas não parou só ali. O irmão tentando explicar, o irmão tentando apaziguar a situação. A pessoa falava, o irmão falava. Só que não parou por aí. Quando o irmão percebeu que não tem solução, ele deixou quieto. Só que a pessoa foi para as redes sociais e começou a difamar, e difamar, e difamar, e ameaçar. Isso abalou, claro, abalaria qualquer um, só abalou muito o nosso irmão. Deixou ele muito triste, muito preocupado com a situação. Foi para casa, conversou com a esposa, falou daquilo que aconteceu, falou do que a pessoa falou, falou e falou e falou. Aí chegou no momento que ele parou de falar. Momento que ele entendeu que ele precisa ouvir. E foi para o quarto. E ajoelhou. E conversou com Deus. E depois deixou Deus falar. E alguns dias depois, ele pediu para conversar com a gente, receber um conselho como prosseguir em frente. E o que ele falou me impactou, eu achei incrível. Ele falou: gente, eu na verdade estou em paz, eu estou em paz. E eu agradeço a Deus pela vida daquela pessoa que fez isso comigo. De verdade, eu agradeço a Deus. Porque por meio dessa dificuldade, por meio dessa situação, Deus me ensinou algo. Deus revelou algo em mim que eu não estava enxergando com tanta clareza. Ele enxergou através daquela situação, ouvindo, deixando Deus falar, ele enxergou frieza espiritual. Mesmo estando na igreja, mesmo sendo pai de família, trabalhador, mesmo sendo um servo fiel, ele percebeu que a intimidade que ele tinha uma vez com Deus tinha enfraquecido. E foi o momento dele se quebrantar diante do Senhor, derramar a sua vida diante dele e renovar esse compromisso com o Senhor. Foi através de uma grande tempestade, a ouvir, que Deus revelou, que Deus mostrou, que Deus ensinou. Mas isso nunca teria acontecido se o irmão não tivesse parado para ouvir. Se ele tivesse deixado a voz aqui a falar, e falar, e falar. E falar para os outros, e reclamar, e acusar, e lançar acusações contra o Senhor. Aí eu fiquei pensando, quantas lições absolutamente cruciais nós perdemos ao longo da vida, porque não estávamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se no momento de dificuldade. Aí isso me levou a um outro pensamento. Quantas vezes eu sofri, quantas vezes os problemas da minha vida foram prolongados porque eu não parei para ouvir. Talvez se eu tivesse parado,
logo do início, falasse: Senhor, estou aqui. Não sei exatamente o que o Senhor quer, mas eu estou aqui para ouvir. Talvez os problemas seriam resolvidos antes. O sofrimento talvez seria aliviado antes. Mas entenda que ouvir não é algo passivo. Não é algo passivo. Ser pronto para ouvir não acontece quando você, ou sem esforço, sem intencionalidade. Não é a ideia de você parar tudo, ir para o seu quarto, ficar esperando com os braços cruzados até Deus falar uma coisa para você. Não, a ideia de ser pronto para ouvir é o seguinte: a palavra pronto que o Tiago usa na língua grega é tahusi, a palavra, e significa rápido, veloz. Então o Tiago nos dá essa ideia de que quando você passa por dificuldade, seja rápido, corre para o Senhor para ouvir, corre para abrir as Escrituras e deixar Ele falar ao seu coração, corre para as Escrituras para meditar nelas e deixar o Senhor te direcionar, te dar sabedoria, te dar discernimento para poder lidar com a dificuldade. Não espera, não demora, corre, seja pronto para ouvir. Para concluir, nós precisamos perguntar: aonde a fé encaixa então nesse assunto? A nossa fé, como que encaixa neste assunto? Como cristão, significa você ser tão confiante que esse Deus soberano que conhece todas as coisas também conhece a sua dificuldade, a sua dor, o seu sofrimento. É de ter essa convicção de que esse Deus onisciente te enxerga, te conhece, Ele sabe. E Ele sabe exatamente aquilo que você precisa naquele momento, para você poder perseverar, para você poder resolver, para você poder superar, ou para simplesmente suportar. De entender o que o salmista, a fé que o salmista tinha em Salmos 143, versículos 8 a 10. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Um homem passando por dificuldades e tribulações, ele entendia: o que eu preciso é ouvir. Preciso ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus para a minha vida nessa situação. A nossa fé é exercitado. Acertei? Exercitado? Acertei? Acho que sim. Exercitado quando nós corremos rapidamente para Ele, para dizer: Senhor, isso aqui é doloroso. Senhor, isso é difícil. Senhor, isso é frustrante. Isso é desagradável. Mas eu sei, eu tenho a convicção que o Senhor tem algo para me ensinar através disso. O Senhor tem uma lição para revelar para mim. Eu sei disso. Então eu vou parar e eu vou ouvir. E eu vou prestar atenção. E eu vou abrir a minha mente, o meu coração, e estiver disposto a enxergar qualquer coisa que o Senhor tem para me mostrar. Mesmo se é algo que eu, na carne, não gostaria de ouvir, eu quero ouvir. Mesmo se é algo que eu não estou enxergando, um defeito, um erro, que eu não gosto de admitir, se for isso que o Senhor está tentando me ensinar neste momento, Senhor, me ensine. Estou aqui para ouvir. Eu confio que aquilo que o Senhor tem para mostrar para mim, para me ensinar, é para o meu bem. É o que eu preciso saber. Então eu sei que eu preciso passar por isso para que eu possa ouvir, que eu possa aprender. Então eu vou perseverar.
Eu vou perseverar em meio à provação, porque eu sei que isso me ensina integridade, porque isso me ensina maturidade, como eu posso ser mais completo. Agora, antes de terminar, eu não estou dizendo que isso é fácil. Não é fácil, mas é um exercício de fé. É um exercício de fé que nós, se colocamos em prática, isso tem o potencial de mudar completamente a forma com que nós encaramos todo e qualquer tipo de dificuldade, de tribulação, de provação, de tentação. Isso pode te ajudar a controlar a ira nesses momentos. Literalmente, tendo esse princípio em mente constantemente, te dá força para controlar essa ira tão destrutiva. Irmãos, estejam muito mais dispostos a ouvir do que falar. Vários teólogos ao longo dos anos já têm falado que não é por acaso que Deus nos criou com duas orelhas, 2 ouvidos e uma só boca. Que possamos lembrar desse princípio, porque se nós praticamos isso constantemente, nós vamos perceber que é extremamente benéfico em todas as situações e em tudo que passamos no dia a dia. Convido você a se levantar neste momento. Nós vamos ter um último louvor. Eu não posso concluir essa mensagem sem ressaltar que a única forma que você vai realmente conseguir colocar tudo isso em prática é através do Espírito Santo agindo na sua mente e na sua vida. E a única forma que o Espírito Santo vem habitar você é por meio do arrependimento genuíno, de reconhecer a sua necessidade, de se arrepender e de pedir para Jesus Cristo ser o seu Salvador, para Ele entrar na sua vida e te salvar e te transformar, te dar uma nova vida. Se hoje você ainda não tem tomado essa decisão, o que te impede? O que te impede de fazer isso? A melhor decisão que você pode tomar na sua vida. E para aqueles que tomaram e sentem a presença de Deus e o agir do Espírito Santo, vão te falar: olha, você jamais vai se arrepender de se entregar por completo a Cristo. Eu não sei quais são as dificuldades que você está passando neste momento, as provações. Talvez você está no meio de uma tempestade da vida. E eu não sei também como você tem reagido em meio a tudo isso. Mas neste momento aproveita e fale com Deus, pede para Ele te ajudar a colocar em prática aquilo que você ouviu hoje. Você possa ser uma pessoa realmente controlada pelo Espírito Santo, uma pessoa que está sempre disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem. Talvez é isso que você precisa pedir agora: Senhor, eu preciso ouvir. Mostra para mim, como o salmista pediu, mostra-me a tua vontade nessa situação. Mostra-me o que o Senhor quer que eu aprenda, o que eu enxergo por meio disso, para que eu possa ser mais e mais semelhante a Cristo. Fica à vontade neste momento entre você e o Senhor.